Em primeiro lugar, há um ponto que eu julgo que é poucas vezes abordado pelos economistas e que tem muita importância, em minha opinião, para perceber a situação em que nós estamos, incluindo o Estado Social. É que Portugal, desde a sua fundação, foi um Estado que precisou de um apoio externo. Nunca viveu sem um apoio externo. Já o nosso Afonso Henriques, como todos sabem, declarou-se logo súbdito do Papa e prometeu pagar 4 onças de ouro por ano. E diz o cronista que ele, por esquecimento muito bem lembrado, nunca pagou. Depois, quando foi da segunda dinastia, precisámos do apoio da Inglaterra. Aí pagámos. Pagámos o que devíamos e o que não devíamos. E, entretanto, como o recurso deste território, nas palavras do atual patriarca de Lisboa, é um território que nos calhou, ou onde encalhamos, que é assim que eu defino o território, nós, além do apoio externo, precisamos sempre de alguma expansão externa. E demos provas, que eu julgo que ajudam algumas escolas de sociologia, de que uma das causas da pobreza dos países é o mau governo. E porquê? Porque se os senhores olharem para a vida portuguesa, quando acabou o nosso primeiro império, em Alcácer Quibir, este Estado estava falido. Depois, quando acabou o segundo império, com a separação do Brasil, este Estado estava falido. E quando acabou o terceiro império, não é preciso informar as pessoas que estão aqui da situação em que está o Estado. Quer dizer que eu, quando abordo este problema, gosto que se medite um pouco de que maneira e por que é que se fizeram as expansões que acabaram sempre na falência do Estado. Não houve Estado nenhum que fizesse expansão colonial que não cobrisse essa expansão com a invocação de grandes valores. Eu recordo, por acaso encontrei outra vez hoje um livro, que tive lá a arrumar uns livros da biblioteca, o relatório do marinheiro de Vasco da Gama, da chegada à Índia. Quando lhe perguntaram ao Diacho o que é que vieram cá fazer, ele disse: viemos saber de cristãos e de especiarias. Eles não tinham espírito livre, não tinham andado na universidade, graças para ele, e de maneira que ele sabia perfeitamente que não iam só saber de cristãos. Se lerem os discursos ao Parlamento francês, depois na expansão colonial que se dá no fim do século XIX, verão que eles dizem sempre que, além de virem levar as luzes, eu penso que eles iam ensinar o silogismo às populações nativas, que era preciso dominar as matérias-primas, os mercados de produtos acabados e os salários de quem trabalhava. Bom, a Inglaterra foi sempre mais prática, arranjou um poeta que explicou que eles iam levar ao mundo o peso da civilização. Mas, claro, as matérias-primas, as energias não renováveis, os mercados, os salários. Quer dizer que nós praticávamos tudo aquilo que nos queixamos hoje em China. E, por consequência, há uma evolução nestes ocidentais a que pertencemos que nunca se para a memória que tem dos tratados que assina. Este ponto é muito importante. Por exemplo, vou lembrar, quando foi da Primeira Guerra Mundial, o que havia na Europa era impérios. Era o Império da Alemanha, era o Império Austro-Húngaro, era o Império Russo,
era o Império Turco. E veio aquele princípio americano, que, coitados, como sabem, detestam ter o Império americano, onde estabeleceram que era necessário haver cada Estado ter um governo. Acabaram os impérios europeus, mas organizaram formas que correspondiam aos impérios. Uns eram mandatos, outros eram protetorados, outros eram colónias. Os impérios coloniais continuaram. Quando foi na última guerra, os ocidentais depararam-se com dois projetos de união e unidade. Havia um projeto ocidental de democratização de toda a Europa, do Oceano aos Urais. Mas também havia um plano soviético, que era até ao Canal da Mancha. Eu era estudante nesse tempo e lembro-me de comentarmos que isto era a opinião de pessimistas. Que os russos, se vêm para aí fora, demoram 24 horas a chegar ao canal. Os otimistas diziam, não, isto leva para aí uma semana. Sempre era um bocado de alívio. Mas a verdade é que, com a Segunda Guerra Mundial, que os ocidentais pensaram que ganharam, e aquilo que aconteceu é que apenas não a perderam, não é exatamente a mesma coisa de a ganhar. Perderam o domínio das matérias-primas, perderam o domínio dos mercados de produtos acabados e perderam o domínio do preço do trabalho. Nós em Portugal fizemos alguns avanços, a escravatura aqui no continente acabou com o Marquês de Pombal, nas colónias acabou com o Sá da Bandeira, mas não acabou o trabalho forçado, não acabou o indigenato, não acabou a distribuição de concessões exclusivas de produção, o algodão e o açúcar. Isso durou pelo menos até a década de 60. Quando finalmente acabaram esses impérios, nós lembramos-nos muito do sacrifício que foi para Portugal, essa guerra que durou 13 anos. Mas, em geral, esquecemos, talvez por orgulho nacional, de que o Império Português não foi ele que acabou. Foi o Império Euromundista que acabou. Nós tínhamos um bocadinho desse Império. E custou muito a todos os países perder esse Império. A Inglaterra costuma ser a mais hábil, que se indica como capaz de negociar, mas a separação da União Indiana do Paquistão custou apenas 400 mil mortos, uma coisa sem de importância. Bom, a França, para acabar com o Império, teve o exército destruído naquilo que depois foi a Indochina e teve aquela guerra da Argélia, que foi ordenada por um homem socialista, liberal, reconhecedor de direitos humanos, chamava-se Talleyrand. Ele é que ordenou o começo daquela guerra. Bom, e, portanto, a Bélgica tinha um regime colonial que é quase inacreditável o que se possa dizer a esse respeito, mas o resultado é que todos nós na Europa perdemos uma ajuda económica, financeira, que resultava do Império. Não era que Portugal fosse dos que explorava melhor o Império, porque sempre fomos maus administradores. Mas os nossos impérios acabaram na falência. Bom, mas esses recursos faltaram. E é uma coisa extraordinária, aquele movimento de retornados que veio para Portugal, como é que nós os absorvemos? Sem crise da sociedade civil. E aí está um elemento muito importante para que eu chame a atenção, para chegarmos ao tema do Estado Social. Porque é que isto foi possível? Como é que essas
dezenas de milhares de pessoas vieram para Portugal e nós, país pobre, com o tal terreno que nos calhou onde encalharmos, como diz o Dom Manuel, recebemos sem nenhuma reação da sociedade civil em relação a isso. Num país que é uma mistura de etnias, nós tínhamos cá nativos, vieram os romanos com os exércitos que deviam ter apanhado todos os restos que havia no caminho, porque a indústria doméstica de ter filhos não dava para construir tantas divisões de soldados romanos. Depois vêm os holanos, os vândalos, os suevos, os visigodos, os muçulmanos, etc. E estamos aqui todos sentados a dizer que somos portugueses. Claro que alguns menos, não são tantos, são transmontanos. Há beirões, há algarvios, há alentejanos, mas todos dizem que são portugueses. O que é que os une? Eu penso que é a comunhão de afetos, que é uma coisa fundamental da sociedade civil portuguesa. A comunhão de afetos. É o único país que tinha uma parcela do Império Colonial Europeu que conseguiu ter uma CPLP. Não há mais nenhum que tenha. Foi o único que conseguiu ter o Instituto Internacional da Língua Portuguesa. Não há mais nenhum que tenha. Agora, eu sei isto e de vez em quando vou ver, para não me esquecer, um livro onde me ensinaram que uma das principais causas da pobreza é o mau governo. E como nós agora estamos muito pobres, eu ando outra vez a ler o livro, porque julgo que esse fator também faz parte da causalidade, da exiguidade deste país de Jerusalém que lhe pertence. Ora bem, a passagem de Estatuto Internacional que nós tivemos, e foi uma passagem com duas faces. A primeira foi mudança do regime interno. Não houve guerra civil, a tal comunhão da fé. Houve discussões, houve ameaças, houve tentativas. Correu muito pouco sangue por causa dessa mudança de regime. E também, pelo que toca à dependência do apoio externo, aquilo que aconteceu é que a pouco e pouco nós evolucionámos no sentido de que a nossa pertence à Europa e a Europa é uma ilha. A Europa não depende de ninguém. Ainda há pouco falámos nisso aqui à mesa. Os senhores todos os dias leem o noticiário da Europa e a Europa não mostra em nenhum momento que os seus membros são membros das Nações Unidas, que a maior parte dos seus membros são membros da NATO e que a maior parte dos seus membros são membros do BIT. E nós temos uma crise económica e financeira mundial e nunca ninguém convocou o Conselho Económico e Social das Nações Unidas, que tem uma experiência brutal do que são países pobres, mergulhados em dívidas que não podem pagar, com parceiros constantes, porque o pagamento de juros se aproxima de ser superior ao pagamento de capital. Isto é a doutrina do Conselho Económico e Social, que desapareceu. Está em pousio, que é assim que se faz às terras onde se cultivam os cereais. Bom, também, nesta crise que se foi agravando por causa da Grécia, foi preciso o Presidente dos Estados Unidos lembrar à Europa que a segurança nossa depende também da América, perguntando o que é que estava a acontecer com a Grécia. Não consta que tenha havido resposta, mas ele não se esqueceu que nós e ele temos responsabilidades por aquilo que nós estamos a fazer. Bom, com esta questão
a evolução do país, como eu consigo ver, é extremamente degradante. Primeiro acentuou-se a situação de país exausto, quer dizer, um país que sofre os efeitos de decisões em que não participa, torna-o dependente dos outros. Antes disso tinha-nos acontecido com os Açores. Quando os americanos fizeram a base dos Açores na Segunda Guerra, foi um ultimátum feito ao governo português. Cobriu-se um pouco as aparências invocando a aliança inglesa, mas nós fomos obrigados a sofrer os efeitos de decisões que não eram nossas. E agora sofremos efeitos, outra vez, de decisões que não são nossas, quando eles resolvem retirar. A crise nos Açores agrava-se porque uma decisão americana, em que nós não participamos, tem esses efeitos. Depois, quando caiu o muro de Berlim, deixámos de ter o tal conflito ideológico que encheu uma geração. Alargou-se a democracia. Eu julgo que se alargou foi o neorriquismo. E começaram os países a gastar todos mais dos recursos que tinham. E Portugal, além de ser exausto, passou a ser um país exíguo, quer dizer, apesar de agravarmos o terreno que nos calhou e encalhámos, com o facto de gastarmos mais do que aquilo que eram os nossos recursos. Foi isso que nos aconteceu. E depois chegámos à situação que da minha geração pessoalmente considero mais humilhante, foi a do protetorado. Eu não consegui ver com tranquilidade que o governo português discutia com 3 empregados internacionais, sabendo eu que tenho empregados melhores, com maior sabedoria, em qualquer das faculdades de Economia e Finanças portuguesas. Eu queria ver os nossos ministros a discutir no Conselho da Europa, a tentar, como fez a Grécia. A Grécia pode ter perdido, mas perdeu com honra, bateu na mesa. Eu vim para estar numa reunião de iguais, não vim para uma reunião de subordinados. Nós não. É evidente que as coisas melhoraram, que a situação do país dá sinais não seguros, mas visíveis de melhoria, isso é absolutamente evidente, mas continua a ser exógeno, continua a ser exíguo, a dívida é pesadíssima, os encargos financeiros são enormes e nada está seguro de que, se a situação na Europa se agravar, a situação dos nossos 92 mil quilómetros quadrados pode se agravar. E a situação da Europa pode se agravar porque a questão da Grécia não é da Grécia, é da Grécia Europa. E há um problema que é necessário não esquecer, que é a relação da memória dos povos com os tratados que assinam. Eles assinam os tratados, mas não esquecem a memória. A Alemanha perdeu 2 guerras, mas ela pensa que não ganhou as 2 guerras e não se esquece da sua supremacia europeia. Não se esquece e mostra e pratica essa supremacia europeia. Acontece que a Rússia está nas mesmas circunstâncias. E eu estou a dizer isto para explicar porque é que a Grécia não é um problema só da Grécia, é da Grécia e da Europa. Quando o Império Turco chegou às portas de Viena e o imperador Carlos V teve que pagar imposto aos turcos para não andarem mais, a Igreja Russa declarou o seguinte:
A primeira Roma caiu, a segunda Roma caiu, a terceira nunca cairá. Isto pode ser pensar nas pessoas. Foi um dito daquele século, do Carlos V. Não foi um dito. Eu próprio estive na Rússia, ainda existia o regime comunista, e fui lá à cidade santa deles. A Igreja Russa aí tinha uma licenciatura à distância de 5.000 alunos. E na Catedral da Praça Vermelha eu vi 4 serviços fúnebres ao mesmo tempo. Estávamos em regime soviético. O Sr. Putin, o que é que fez? Fez um pequeno discurso, coroado pela águia bicéfala, rodeado de generais rigorosamente fardados e medalhados, explicou que a fronteira de interesses da Rússia é superior à fronteira geográfica. Os países mantêm a memória, independentemente dos tratados que assinam. E a memória da Rússia é que precisa de passagem livre para as águas quentes do Mediterrâneo. Assim como o Sr. Presidente Obama perguntou o que é que está a passar com a Grécia, a Grécia foi visitar o Sr. Putin. E eu não acredito que a conversa tenha sido apenas o que consta do pequeno comunicado. Tiveram a discutir como é que era o cano para levar o gás ou o petróleo para o lado da Grécia. É o problema do acesso às águas quentes do Mediterrâneo que está em causa. Quer dizer que a Grécia, por acaso, nós temos um grande problema com os 2 submarinos. Não têm capacidade atómica. Mas parece que têm 5 com capacidade atómica. Quem os vendeu? A Alemanha. Não tem não tem nada a ver com aqueles desejos de expropriação da Alemanha. No meio desta questão, esta evolução que eu procuro sintetizar, que eu penso que aconteceu ao país, temos o problema dos direitos do homem. E nós tivemos uma evolução bastante demorada, porque o Estatuto dos Indígenas só acaba em 1962. As concessões obrigatórias, cultura obrigatória, sobretudo algodão e açúcar, só acaba em 62. O trabalho forçado só acaba em 62, que é publicado o primeiro Código de Trabalho da África, que o BNP considerou o mais avançado de toda a África. E acabou o indigenato. E os senhores podem fazer uma ideia do que era o indigenato se eu lhes contar esta pequena história. Eu tenho um filho que é advogado, que passou 3 anos em Moçambique e criou amizade com colegas africanos que são advogados. E passado tempo de lá estar, quase 2 anos, um colega dele disse-lhe assim: olha lá, tu és filho do Dr. Adriano Moreira. Ele disse: só. Ficou à espera de ter alguma reação desagradável. Este homem, que era um advogado africano, disse isto: meu pai disse-me que o primeiro dia de felicidade que teve na vida tinha 70 anos de idade. Foi o dia que recebeu o cartão de cidadão, por um decreto do teu pai. Este homem tinha 70 anos de idade quando lhe aconteceu receber o cartão de cidadão. E pode educar o filho, que é advogado, neste momento. Ora bem, na nossa Europa também não fomos muito prestos a defender a definição de direito. E eu, para fazer uma história comprida, uma história culta, vou lembrar-vos que as nossas preocupações com direitos, nesta evolução do Ocidente dos reis para o Ocidente dos povos, tem raiz na Declaração de Filadélfia, daquela frase que Jefferson escreveu no bronze da história,
Todos os homens nascem iguais e com igual direito à felicidade. E depois da declaração da Revolução Francesa. Mas a declaração do Sr. Jefferson não tinha uma vírgula. Ele tinha escravos. E disse, mas os nativos não, mas os escravos não, mas os trabalhadores não, mas as mulheres não, mas quem não pagar o imposto suficiente não. E tem sido uma luta para pagar estes não, que nesta data a própria América está a dar exemplo de que se calhar apagaram muitos não, daquilo que eles tinham em vista, porque os preconceitos raciais estão a aparecer outra vez nos Estados Unidos. E por vezes ocorre que a culpa é do Presidente da República, que ele nunca devia ir ao Senado. Porque quando chegou ao Senado, eles olham e ficam espantados. É preto. E não lhe aprovam as coisas que ele tem de fazer. Estas lutas acabaram por levar a este reconhecimento. O que eu vou simplificar. A declaração, que acabou por ser repetida em todas as constituições, as nossas também, sobretudo depois de 25 de Abril, declarar que todos os homens nascem com igual direito à felicidade, significa que partem todos da mesma plataforma. E, portanto, torna-se evidente para os homens poderem ter igual felicidade, é necessário que a plataforma esteja organizada em condições de ele poder ter esse futuro feliz. Eu julgo que é aqui que começa a nascer a questão do Estado Social, para ser coerente. Então, começa aquilo que os franceses chamam le droit prestation, ao direito à liberdade, escolher a profissão, construir o futuro, mas direito a uma prestação, cada vez que não nasceu de facto igual. É necessário dar-lhe a situação que lhe permita construir o futuro que livremente deseja seguir. E foi assim que nasceu o Estado Social. É claro que isto foi na euforia da vitória, a vitória que nós não tivemos ocidentais. A gente não ganhou a guerra, só não perdeu a guerra, que já não é mau. Fizemos uma Carta das Nações Unidas em que começámos por falsificar os nossos princípios e somos todos iguais, países, mas têm o Conselho de Segurança, não são iguais. E temos aqui a Europa, que resolveu que quem lá fica é a França e a Inglaterra. A França e a Inglaterra, as duas esquadras juntas, são inferiores à esquadra americana. E nós, europeus, ainda nunca perguntámos porque é que a França e a Inglaterra têm direito de veto. Talvez a Europa pudesse ter direito de veto, mas não a Inglaterra e a França tiverem ter o direito de veto. Esta circunstância foi muito desenvolvida nos países mais ricos, naturalmente na França, na Alemanha também, mas num período em que nós tivemos líderes na Europa e no mundo que eu acho que eram tocados de santidade, e não é no sentido religioso. Tinham santidade. O presidente do governo da França, que é quem lê a declaração da primeira formação de unidade, na Primeira Guerra Mundial foi convocado para o exército alemão, porque ele era da Alsácia. Deve ter sofrido com horrores, ter combatido, estava no exército que combatia a sua pátria. O Dauer, o alemão, teve a heroicidade de morrer na cama, porque ele passou uma vida contra o nazismo, na fronteira gravíssima com a França, e conseguiu, apesar de tudo. E o italiano foi o mais jovem deputado do Parlamento austro-húngaro, porque era italiano, mas o território pertencia ao Império austro-húngaro. Estes homens que viram as suas pátrias destruídas, as multidões a correr pelas estradas sem saber para onde iam. Aquilo que os jornais franceses chamaram no Dia da Paz, este dia de alegria coberta de lágrimas,
porque as populações não sabiam para onde é que ia. O normal era que eles tivessem uma atitude retaliatória contra quem tinha feito isto. Não tiveram. Vamos juntar-nos para que não volte a acontecer. Foi o que eles quiseram fazer. Tivemos depois grandes exemplos, o Gandhi pagou com a vida, e o Nelson, que declarou: somos todos sul-africanos. Pretos, brancos, indianos, mestiços, somos todos sul-africanos. Estes homens foram grandes estadistas, não tiveram sucessores. Hoje, uma das coisas que acontece à Europa e ao Ocidente é que não temos sucessores dessa dimensão. E acontece-nos, neste momento, que, de facto, o que está a funcionar são organizações de facto e não verdadeiramente os tratados. Não são os tratados que estão a funcionar. A submissão pela dívida é tremenda e nós, aqui, também tivemos uma época de neo-riquismo e isso. Temos uma definição do Estado Social que é curiosa, porque é prudente e nem parece que houve tanta gente por dentro quando redigiram a Constituição. Porquê? Porque o nosso direito social é mais normativo e indicativo do que imperativo. Ele diz ensino gratuito progressivamente. Ele diz saúde gratuita progressivamente. É a equação entre os recursos e os objetivos. Eu devo dizer que isto é um grande avanço, mas é preciso não esquecer a solidariedade natural do povo. Eu nasci numa aldeia muito pobre. Não sabia sequer que havia Estado Social. Eu tinha ouvido falar nisso. Não havia dinheiro. As pessoas iam trabalhar umas para as outras. Eu podia trabalhar para si uma semana, vinha trabalhar para mim outra semana. Não havia dinheiro. Quem tinha os bois trabalhava 3 dias e eu ia trabalhar 5. E não havia dinheiro. Havia o João Semana. Na minha aldeia eu lembro-me do médico que vinha todos os meses à aldeia. Não levava dinheiro de ninguém. É claro, quando vinham as colheitas, a casa dele enchia-se da fruta, das batatas, das coisas. Era assim que se vivia. Esta solidariedade existia. A solidariedade oficial chama-se serviço social. Mas tem esta definição. E eu, neste momento, que temos uma crise enorme e não temos dinheiro para sustentar o Estado Social, julgo que estamos a evolucionar, e acho isso absolutamente inaceitável, para Estados extrativos e não para Estados inclusivos. Estado extrativo, porque todos os recursos possíveis e disponíveis são para sustentar o Estado. A dívida aumenta, aumenta a ser. E, em vez de ser inclusivo, a imigração aumenta, o desemprego aumenta, a fertilidade diminui, o Estado torna-se mais exíguo e assim por diante. E a minha pergunta ao Estado português, quando nos explicam que estamos a fazer isto porque não temos recursos, a minha pergunta simples é esta: e princípios tem? A minha pergunta é se tem princípios. Porque o povo português tem dado um exemplo extraordinário de civismo, de aguentar, de virem até as gerações mais velhas a ajudar as mais novas. E até aqui vejo um erro, porque, como sabem, está a ser muito desenvolvido o conflito de gerações. E eu olho para isto e penso isto: pois, se esta gente já estivesse no governo e com esta doutrina,
Os comandantes militares que libertaram a Europa, a maior parte não podia ter entrevista. Estava reformado. O próprio Espírito Santo não podia ter votado nos papas humanistas do século passado, tinham todos mais de 70 anos. Tínhamos decretado a velhice e a reforma do Espírito Santo. E, portanto, eu acho que isto é péssimo. Penso que os princípios têm que ser mantidos. Penso que o Estado Social não pode ser abandonado. Penso que isso é o que corresponde à comunhão de afetos portugueses. Penso que essa comunhão de afetos se mantém, mas não é suficiente. E, portanto, é necessário fazer o esforço para pôr esse Estado Social, isso não há dúvida, e, sobretudo, não esquecer que a Europa não é uma ilha e Portugal tem janelas de liberdade importantes. Portugal tem a maior plataforma continental do mundo, devia ter sido reconhecida em 2013, foi adiada para 2015 e agora está sem prazo e corre o risco da União Europeia declarar o mar europeu e nessa altura lá se vai a plataforma. Por outro lado, a língua portuguesa é a língua mais importante do continente, do sul do planeta. Neste momento, a China, quando nós saímos, tinha uma escola portuguesa. Tem, neste momento, 15 escolas portuguesas. O Japão, na Universidade de Sofia, tem 4 cátedras de português. Do que é que nós somos vítimas? Do descaso. É aquilo que está a acontecer. Estas janelas de liberdade não constam do programa de nenhum partido. É preciso saber isto. Nós temos um tal terreno que nos calhou onde encalhamos, mas temos janelas de liberdade que temos que valorizar, ocupar e negociar. É isso que temos que fazer, com a tal solidariedade da CPLP, que ninguém tem, só nós é que temos, e do Instituto Internacional da Língua Portuguesa. Eu devo dizer-vos que, só para explicar, que há 2 anos em Bragança, reuniram-se as universidades da CPLP, 400 pessoas, foi o Politécnico que conseguiu, não veio em nenhum noticiário português. Eu preciso ver isto. O descaso é das piores coisas da história portuguesa. Nós não podemos admitir o descaso. É necessário que cada um abnegadamente olhe para os recursos que estão à espera, que os torne disponíveis para recuperar uma coisa indispensável, que é a igual dignidade do país na comunidade internacional das nações. Agora fica à vossa disposição para as perguntas.